Esse é um resumo do Day 8, onde a gente começou a estudar sobre quem nós somos à luz das Escrituras. O versículo de hoje está lá em Gênesis 1:26. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." E desse texto nós observamos 3 definições sobre quem nós somos. E a primeira delas é Image of God. A segunda é Likeness. The semblance, the fact or quality of being alike, a portrait or representation. A terceira, Ruler, a person exercising government or dominion. Nesse versículo a gente consegue aprender 3 pontos super importantes para você levar para sua vida com o inglês. O primeiro deles é sobre esse let us, ou então let's, em sua forma abreviada. Para compreendermos de fato a sua aplicação, a gente precisa primeiro entender o significado do verbo to let, que é permitir ou deixar. Us a gente já sabe o que é. Portanto, let us significa deixe-nos, ou então vamos em um sentido mais comum. Então, quando ele diz let us make mankind in our image, ele está dizendo vamos fazer, ou então façamos o homem à nossa imagem, tá certo? A forma mais comum que esse let us aparece é let's, que é a sua abreviação. Então, quando eu digo let's study, estou dizendo vamos estudar, ou então bora estudar. Quando eu digo let's pray, eu estou dizendo vamos orar, ou então bora orar. E assim sucessivamente. O segundo ponto em que a gente focou foi sobre o like, ou bipolar. E por que bipolar? Porque ele pode ter 2 aplicações que são totalmente diferentes. Por exemplo, a primeira delas que a gente observou foi o like como o verbo gostar, que é o mais comum. Então, eu gosto de você, I like you. Lembrando que não precisa do of para você dizer eu gosto de você. O próprio like já significa gostar de. Então, I like you. A sua segunda aplicação é quando ele é usado para fazer comparações. Por exemplo, I want to be like you. Eu quero ser como você. Então, like como o verbo gostar e like utilizado para fazer comparações. Já o terceiro e último ponto foi sobre o so that. E como eu falei para vocês, em 95% dos textos, ou mais, sendo eles bíblicos ou não, vocês vão ter contato com o so that. E o que isso significa, afinal de contas? Para que? A fim de que? Uma frase para exemplificar muito bem isso é let's study English so that we impact the world. Ou seja, nesse caso, impact the world é uma finalidade, é um propósito, é um porquê, para estudar inglês. Beleza? E esses foram os 3 principais pontos que a gente focou, fora o vocabulário, fora todas as experiências que nós tivemos ao vivo. Estude o seu PDF e acesse a aula completa para informações mais detalhadas. É isso, see you guys tomorrow. Bye bye.